Olá, eu sou a Mariana Blansky, sou atriz, comunicadora e psicóloga, e esse é o podcast Ame Sua Mente na Escola. O objetivo principal desse podcast é a gente falar sobre saúde mental de uma maneira prática, descontraída, para que todo mundo se sinta à vontade para conversar cada vez mais sobre esse tema, que muitas vezes vem acompanhado assim de tanto tabu, preconceito, medo. Então vou fazer um convite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos falar sobre saúde mental? E para isso, eu tenho a presença aqui de 2 especialistas que vão emprestar os seus olhares apurados e experientes sobre o assunto de saúde mental dos professores. E eu vou apresentá-los aqui para vocês. O primeiro é o Mário Augusto Almeida, gestor do Convive SP, programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E o segundo convidado é o Gustavo Stanislau, médico psiquiatra, especialista em infância e adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também é um dos integrantes aí, especialistas do Instituto Ame Sua Mente e organizador do livro Saúde Mental na Escola: O que os professores devem saber. Gente, eu queria agradecer, primeiro de tudo, a presença de vocês aqui. Muito obrigada por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês, abrir um espaço aí na agenda e vir aqui conversar com a gente. Obrigado a Obrigada, você. Obrigado Gustavo. vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, muito obrigado. E acho que a gente podia começar assim, para quem está acompanhando a gente, pode pensar, ai, saúde mental dos professores, o que, que eu tenho a ver com isso? Então, acho que a gente podia dizer assim, por que, que esse assunto é tão relevante e importante? Uhum. Bom, acho que uma coisa importante da gente salientar é que eu acredito que a saúde mental do aluno, ela começa com a saúde mental do educador dentro da escola. O professor, ele funciona como um modelo de resolução de problemas. O professor, a emoção, o sentimento do professor, os pensamentos, comportamentos do professor tendem a ecoar na sala de aula e, de uma certa forma, influenciar o comportamento, pensamentos e sentimentos das crianças que estão à volta. O educador, ele é uma pessoa que acompanha a criança desde muito pequena, ajuda na identificação de coisas que possam ser importantes de serem identificadas, e é uma figura fundamental no manejo de situações complexas que acontecem dentro da sala de aula. Então, falar sobre a saúde mental do educador acaba sendo uma ponte para a gente falar da saúde mental da criança, do adolescente e da comunidade em geral. Por outro lado, eu vejo que é necessário que os professores se cuidem, né? Porque um professor que tem um autoconhecimento, uma autogestão, que saiba lidar com o novo, que saiba lidar com as intemperanças de uma sala de aula, ele tende a ter mais sucesso na atividade com as crianças. Então, quando o professor ele tem esse autoconhecimento, ele tem essa possibilidade de ver a gama de emoções que ele lida no dia a dia, ele lida melhor no desenvolvimento. Lembrando que a gente, professor, eu falo porque sou professor também, a gente é espelho para esses estudantes, né. Então, tendo um modelo de uma pessoa que tenha a sua saúde mental em dia, né, vai ser muito mais fácil da gente compreender e se desenvolver. É muito importante isto, até porque a gente precisa quebrar esses tabus de que saúde mental só existe no transtorno, Uhum. né, a gente se preocupa só no transtorno, quando a gente fala de saúde mental, e na verdade a saúde mental é um cotidiano, é o dia a dia, é todo dia, é uma construção diária. Não sei se estou falando besteira, Mas é Gustavo, isso mas aí. é isso, né. Então é importante trazer à tona e trazer à baila esse assunto cotidianamente no dia a dia, no roteiro escolar. Uhum. Tem que se fazer presente a saúde mental. E humanizar também, né, a figura do Uhum. professor, sair dessa imagem, desse rótulo de que ele é é também, né, o responsável Uhum. pela construção de um futuro melhor, tá ali, é a peça-chave na aprendizagem das crianças, dos adolescentes, mas também humanizar essa figura, né, trazer Sim, para sim, perto e da essa gente. humanização é muito importante. Né, porque a gente vem de umas escolas tecnicistas que não se via as emoções permeadas nisso, só se via os conteúdos escolares, né. Então, o professor entrava na sala de aula, ele tinha que dar aqueles conteúdos da forma como que tinha que ser e ponto, saiu, fechou e não tinha a emoção. E aí na teoria, porque na prática os professores sofriam sempre,
né, Sim. sobre as emoções. E quando a saúde mental do professor ela está prejudicada, isso atrapalha todo o esquema de aprendizagem, né? A gente Imagino. fala de faltas, distanciamentos. Pois é. Tu vê só, uma pessoa quando ela está se sentindo ansiosa ou mais triste, ela tem uma tendência a, por exemplo, fazer uma leitura do que está à volta dela de uma forma mais ansiosa ou mais triste. Então a gente, por exemplo, quando está muito cansado, eu como psiquiatra infantil, quando eu estou muito cansado e atendo uma criança que está sendo criança dentro do consultório, volta e meia eu fico com a impressão de que essa criança ela é muito mais agitada do que ela é, porque eu estou cansado, né? Se eu estou mais ansioso ou mais triste, eu tenho uma tendência a ter esse viés de enxergar mais tristeza e mais ansiedade na criança também. Então, eu faço uma leitura que parte de um parâmetro enviesado. O meu manejo vai ficar muito diferente, eu tendo a ficar mais à flor da pele se eu estiver mais estressado ou ansioso, e isso, de novo, acaba ecoando em relação às pessoas que estão à minha volta. Se eu começar a falar mais alto, por exemplo, nesse podcast, possivelmente vocês vão começar a ficar um pouco mais em alerta, um pouco mais estressados, um pouco mais à flor da pele. Se a gente puder partir desse ponto de que regular essas coisas ajuda bastante assim as pessoas que estão à volta, acho que a gente daí vai para um papo de saúde mental que é mais, não sei, mais humano, mais correto, assim, sabe? Sim. E eu acho que a gente também tem 2 cenários, né, um antes da pandemia e outro pós-pandemia. E aí a gente tem alguns estudos que dizem que os professores, eles já se diziam, afetados, com a sua saúde mental afetada antes da pandemia, e aí esse número aumentou, se intensificou, essa questão se intensificou pós-pandemia, né. E aí eu queria perguntar para vocês, atualmente, assim, quais são os principais fatores que impactam na saúde mental dos professores? Uau, eu posso dizer vários. Maravilha, vamos lá. Vários, vários. A gente tem que pensar, na condição antes. Vamos tentar lembrar um pouco como era antes da pandemia, Tá, né. ótimo. Eu posso dizer que sala de aula muitas vezes se restringia à mesma coisa que as pinturas rupestres. Vamos dizer, porque escrevíamos na pedra, escrevíamos na parede, lousa, giz e apagador. Lógico que tinham professores que super criativos, que davam atividades extremamente fora Que do saiu da sala de saía da aula. sala de aula, rompia um pouco o setting da sala de aula, Uhum. né, e traziam atividades que não ficava só no giz e lousa. Eh, e aí, de repente, vem a pandemia, né, o professor está trabalhando, ele teve que se adaptar ao novo, teve que se reestruturar, teve que entender de informática, teve que entender de iluminação, como está aqui no estúdio, teve que entender É de a internet que não está câmera, funcionando em a internet casa, que não funciona, coisas que fogem, né, quando nossa. tem, porque professor também tem as suas dívidas, tem os suas Sim. questões, não paguei a conta e agora como é que eu faço? Eu preciso dar aula, preciso trabalhar. Isso faz parte do cotidiano não só do professor, mas de todo profissional, né. Todo profissional tem lá e a gente vive num país que a economia é bem, né, complicada. Então a gente tem que olhar também todos esses aspectos sociais que o professor viveu durante essa pandemia, Uhum. além de descobrir que ele tinha que dar aula olhando para uma câmera, controlando se o aluno abre a câmera, fecha a câmera, se o aluno está lá e o gato que passa, o cachorro que passa, o papagaio que fala, O filho que o chora. filho que chora, o companheiro ou a companheira que pede, que demanda na hora que está gravando, está falando ao vivo com os estudantes. O professor teve que lidar com tudo isso, organizar a sua rotina, sem nunca ter feito nada disso de dentro da sua própria casa, né. Foi algo extremamente avassalador para a carreira. É algo extremamente estressante, não tem como. Eu estou falando do ponto de vista do professor. Do Sim, ponto de vista ótimo. do estudante, também, né, enquanto o professor estava falando, os estudantes estavam, no nas redes sociais, estavam trocando conversas entre si, no chat da sala de aula, estava falando e o professor lá dando aula, né, estava falando com a mãe, pegando a água que deu vontade de ir no banheiro, deixava lá ligado, fechava a câmera que se fechava, e o professor lidando com isso e o aluno também lidando com todas essas gamas de estímulos e situações, né.
voltamos para o presencial. E aí eu acho que é o grande estresse que tanto estudante quanto professor, né. O estudante, por outro lado, volta para um ambiente escolar, não sabendo mais lidar com esses estímulos. Tem estudantes que chegaram com 10 anos, depois de 2 está com 12. O corpo muda, as estruturas mudam, tudo mudou, Uhum, as né. Os colegas relações. mudaram também, as relações mudaram. E aí a gente tem que pensar que o professor está em busca do que ele sempre soube fazer naquele ambiente. Ele está tentando, então, voltar para o giz e apagador, com tudo isso que ele viveu. E isso é impossível. É impossível. A gente tem que agora se dar conta de que a gente vive algo que a gente não viveu mais. Não tem como recuperar o que já foi, né. A gente pode voltar atrás, ver o que foi, aproveitar coisas boas do que foi e trazer para o atual, mas com esse olhar atual. Não dá mais para a gente voltar. Então, isso causa muito estresse. Isso tem causado grande problema de saúde mental nos nossos colegas professores. Não sei, Gustavo, se Uhum. você vê por esse caminho também. Sim, tem um fator que eu queria associar a tudo isso, que é a saturação que muitas vezes aconteceu entre a relação da família com a escola. Durante esse Boa. período, né, onde a gente teve que fazer uma série de adaptações, e eu vi muita gente tentando fazer coisas, né, tentando chegar no melhor que se podia. E é interessante que mesmo com todo esse período que a gente viveu, a gente não teve, no final de um ano e meio, hã, guidelines que se construíram dizendo o que que era melhor para se fazer para engajar um aluno, né, quais são as técnicas que mais funcionam. Se tu for perguntar isso ao redor do mundo, a gente não tem ao redor do mundo, a gente não tem consenso. E o que que isso acabou gerando? Acabou gerando, muitas vezes, um descrédito por parte da família em relação à escola, e isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, ver professores tentando, se desdobrando para fazer coisas, e No no final do improviso, dia né. tendo que ouvir assim, tipo: "Pô, meu filho está dormindo aqui assistindo a aula", esse tipo de coisa. Então eu acho que esse foi um fator que permeou todo esse período de pandemia, e também no pós ele também eh, tem gerado, assim, um problema, né, no sentido dos pais muitas vezes estarem mais desconectados da escola do que eles estavam antes. Essa é uma impressão minha, assim. Nossa, mas é muito interessante trazer esse recorte também. Sim. Muito intere E vocês acham, então, a gente está falando aí de um cenário que existia antes, que já estava desgastado com relação à saúde mental dos professores, aí veio a pandemia, intensificou tudo, e aí tem esse retorno à sala de aula, uma nova adaptação acontecendo. E aí vocês acham que este momento atual, ele é oportuno para a gente trazer uma conscientização maior sobre saúde mental? Não tenho dúvidas. Isso Uhum. isso é extremamente necessário. Até é importante que o professor entenda que saúde mental faz parte de si. A mente não, eu entendo mente não só num lugar, né, do corpo. A mente é o todo, né, é o corpo todo, é além desse corpo todo, né, então não está só na cabeça, no cérebro, né, a mente é alimentação, a mente é estímulos culturais, a mente é leitura, a mente é esporte, a mente está tudo ligado nisto, né, nesse desenvolvimento, e o professor precisa ter essa consciência de que a saúde mental está também no desfocar, né, no desfocar do problema. A gente sempre vê um problema e fica ali no foco desse problema. Foco, 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 eu preciso resolver, porque o professor já entra na sala de aula para resolver problema, né, ele já tem um problema, o aluno precisa aprender. E só fica: "O aluno precisa aprender, o aluno precisa aprender", e às vezes se ele fizer uma outra forma, desfocar um pouco. Sair de bater naquela tecla ali Exato, insistentemente. né, exatamente, bater na tecla insistentemente, para um pouco, que outras formas eu posso fazer? Que outras possibilidades eu tenho para entender o que está acontecendo nesta cena, neste lugar, nesta sala de aula, nesta minha atuação? Que outras coisas eu posso fazer? O dia que o professor tiver essa consciência de que a saúde mental não está só na resolução do problema, mas sim na prevenção,
e na atuação, entendimento, eu acho que a coisa vai começar a andar legal. Esse foi um período assim, né, onde a gente teve que fazer diversas adaptações, né? O período da pandemia foi um período de muita adaptação, né? Nos adaptarmos ao horário de dormir, ao horário de Uhum. acordar, a com que roupa eu vou trabalhar, como é que eu vou conseguir trabalhar ao mesmo tempo em que eu tenho, ao mesmo tempo que varrer a minha casa ou cuidar do meu filho e tal. Essas adaptações todas levaram a não só essas adaptações, mas as mudanças drásticas que aconteceram de um tempo para o outro, fizeram com que a gente entrasse em estados de alerta muito grande e a saúde mental começou a vir à tona. As pessoas começaram, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas com muito mais frequência eu vi pessoas se emocionando em público, em reuniões, né, por Zoom, esse tipo de coisa. As pessoas começaram a colocar isso mais para fora porque as pessoas estão mais à flor da pele. E a saúde mental é o filtro pelo qual a gente interage com as coisas que estão à volta da gente, né? As coisas internas e as coisas que estão à volta da gente. Então, assim, cuidar da saúde mental eu acho que é uma coisa básica para a gente poder interagir, viver. E eu acho que as pessoas têm feito mais esse raciocínio, assim, sabe? Vocês acham que então, assim, para a gente, promover esse cuidado dentro do ambiente escolar, é mudar essa atenção para dentro, para si, Uhum. é o desfocar que você falou, né, É o Mário? autoconhecimento, né, é algo que a pandemia nos exigiu, ter autoconhecimento. E quem fez essa lição de casa está passando não suave, mas está passando por esse caminho agora de compreensão e entendimento do outro melhor. Né, eu vejo isso no dia a dia, nas escolas que eu vou visitar, que os professores que lidaram e lidam com esse autoconhecimento, ou com o conhecimento do outro, de conversar, nas rodas de conversa entre professores. E a gente está falando só de professor, mas eu entendo quando a gente falar de professor aqui, a gente pode falar também para os servidores que Uhum. estão dentro da escola, né. O pessoal da secretaria da escola, a direção, que estão fora da sala de aula, mas que também vivem esses estresse que o professor vive ali 50 minutos com cada turma, né. Eles têm uma visão mais ampla até do todo da escola, e a gente não pode deixar esse povo do lado. Esse povo está aqui com a gente e acho importante que a gente fale o quanto eles são necessários nessa compreensão e de falar com o professor, de alertar: "Olha, você não está bem agora? Vamos conversar, estou aqui à sua disposição". Se pôr para ouvir o outro, né, eu acho que trabalhar acho não, é plena certeza, a empatia, né. Mário, você, a boa notícia é que tem escolas que já estão se preocupando com isso, né. A gente tem o selo Escola que Ama Sua Mente aqui no instituto, Uhum. e você consegue dizer, assim, alguns exemplos de alguma prática que está acontecendo aí dentro das escolas? Olha, o Olga Benatti, aqui em São Paulo, que é uma escola que eu fui visitar e vi o trabalho do Ame Sua Mente e vi o selo. Quando eles receberam o selo, fiquei muito feliz. Aliás, todos, parabéns para as escolas todas do país, que eu levei até um susto, escolas do país recebendo o selo. Que bom que essa iniciativa tá reverberando por outros lugares, né. E o Olga Benatti foi uma das escolas que fui, e eles têm um trabalho de conversa com os profissionais muito legal, muito bacana. Um outro trabalho que vi também foi lá de Vargião, em Santa Catarina, que eu conversei com a secretária de lá, e ela começou com, eh, quem cuida de quem cuida, e hoje eles já ultrapassaram os muros da escola. Que extraordinário, né. A família que cuida. Então eles trouxeram a família para essa conversa de saúde mental, e isso é muito importante, muito importante. E eu imagino que os resultados que eles já vêm colhendo, pela felicidade que eu vi da secretária de lá, já é nítido, assim, pelo sorriso da secretária Ai, que do quanto está legal. sendo importante. Eu vou só contextualizar um pouco para as pessoas que estão acompanhando a gente sobre o que é o selo, né, a Sim. Escola que Ama Sua Mente, que o intuito, a iniciativa é de institucionalizar uma cultura de saúde mental dentro da escola. E eu acho muito legal que, assim, para a escola participar do selo, ela precisa fazer um autodiagnóstico. Então já para se inscrever, ela tem que apresentar. E aí é muito legal que já está ali
estimulando a escola a se problematizar, a ver o que está funcionando, o que que não está funcionando, se tem alguma iniciativa ou se não tem voltada para a saúde mental. Então é muito interessante a iniciativa desse projeto. Então vamos passar aqui para a nossa próxima pergunta. A gente está falando de excesso de trabalho, que muitas vezes é cometido aí pelos professores, diversos desafios que eles enfrentam aí durante a prática da profissão. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o burnout, e acho que o Gustavo pode falar muito bem disso para gente, contextualizar um pouco. Bom, o burnout é uma condição que vem sendo estudada nos últimos anos. Essa é uma condição recente, assim, e que está associada a um desgaste que acontece, geralmente associado com com o trabalho da pessoa. Geralmente a pessoa está muito cansada, e quando eu penso no professor, eu penso, né, na sobreposição de tarefas que o professor, né, tipo, tem que realizar, na quantidade de trabalho, né, tendo que lidar com 30, 40 alunos dentro da sala de aula, a quantidade de coisas que acontecem e que fazem com que o professor eventualmente se encontre nessa posição de um desgaste muito grande. Quando isso começa a se manter ao longo do tempo, isso começa a gerar sintomas e sinais que se assemelham muito a um estado depressivo barra ansioso. A pessoa fica muito desmotivada, a pessoa fica muito à flor da pele, estressada com as coisas. Muitas vezes ela se desinteressa por coisas que ela gostava, né, de fazer, e isso é uma condição que a gente chama de burnout. Por que que é tão difícil para quem cuidar do outro, né? Uhum, Por quê? O que que uhum, acontece assim com a nossa cabeça que parece que a gente precisa se anular para poder enxergar Uhum. e ter atenção plena no outro ali, e aí esquece uma coisa que é tão importante e tão vital, que é a gente se cuidar, né. Você sabe que no Conviva a gente tem um jargão do Conviva que a gente usa muita analogia com o voo, né, com o avião, que assim que a gente entra no avião, ah, o comissário de bordo dá as instruções. Em caso de descompressorização, máscaras cairão à sua frente, coloque você primeiro para depois colocar no outro. Então, você precisa primeiro colocar em si mesmo, você entender que você precisa estar salvo para poder salvar o Não outro. é à toa que tem esse recado, Não né, é à toa, porque senão você morre sem respirar e você não salva as 2 e não pessoas. ajuda o outro. Exato, e as 2 pessoas morrem. Então, para você ajudar o outro, você tem que colocar a máscara, você tem que se olhar, você tem que se perceber, né. Em alguns momentos, que essa máscara seja tirada, porque às vezes tirar a máscara é se expor, é você colocar as suas emoções, conversar sobre suas emoções, trocar as suas questões e pedir ajuda. Né, você se reconhecendo vulnerável, você se torna mais forte. Então, quando você lida com o seu autoconhecimento, lida com essa questão, você consegue ajudar o outro melhor. E tem uma coisa que eu considero super interessante aqui, que é, isso muda a nossa cultura de relação com a saúde mental, né? Quando eu, como psiquiatra, posso falar da minha saúde mental e das minhas fragilidades, talvez eu esteja contribuindo para uma comunidade que se acostuma a falar mais sobre saúde mental, né? Então, E é até importante, veja o que é o quebra de paradigma, né, nós 3 sentados aqui batendo papo sobre saúde Sim. mental, né. sim. Olha que quebra de paradigma, que avanço, né, falar sobre saúde mental Uhum, numa conversa corriqueira, estamos aqui Aham. sentados e batendo esse uhum, papo, que uhum. legal, Que né. delícia, né, poder fazer isso. Isso era impensável, né, pensando antes de pandemia, isso era coisa de louco, Uhum, né. uhum, Isso era literalmente coisa de louco, falar uhum. sobre saúde mental, como assim? Né. E será que a gente pode aqui desenhar algumas práticas, algumas coisas que a gente possa fazer no dia a dia para amenizar o efeito do estresse, Uhum, para conseguir como é que a gente chega nesse desfocar? uhum. Que práticas que a gente pode exercer, assim, para diminuir o efeito no dia a dia do estresse? Uma coisa que eu sempre acho interessante quando me perguntam alguma coisa por aí é que a pessoa compreenda que o estado de estresse é um estado de alerta. Ele geralmente ele é um dos estados
vamos dizer assim, iniciais de que alguma coisa não está legal do ponto de vista de saúde mental. E esse alerta, muitas vezes, ele acontece quando a pessoa está precisando se adaptar às coisas que estão acontecendo dentro da gente ou fora da gente. Por exemplo, se a gente estiver conversando agora e, não sei, a gente começar a ouvir um barulho ou se um telefone começa a tocar, o cérebro da gente tende a entrar em alerta para que a gente se adapte, e isso é uma simulação de estresse. Então, sempre que a gente pensa em reduzir a quantidade de estímulos que possam estar gerando estresse, e aqui eu sempre acho interessante a gente mostrar que esses estímulos que geram estresse, eles podem ser super simples, tá? Se a gente identifica eles, eles podem reduzir bastante a nossa carga de estresse ao longo do dia. Então, assim, eu gosto de mostrar as coisas mais simples, que são um sapato apertado, ele pode gerar um estado de alerta, que vai, por exemplo, se eu estiver com uma dor de dente agora conversando contigo, eu vou estar gastando um nível de energia muito maior do que eu precisaria se eu não estivesse. Eu já estou em alerta para estar focado em você e conseguir falar as coisas de uma forma correta. Mas se eu estiver falando com você, gastando energia e começar a perceber que eu estou com dor de cabeça ou que a minha camisa está apertada, eu vou começando a gastar mais energia do que eu precisaria. Essas pequenas coisas, olhar para o nosso entorno e ficar antevendo, por exemplo, se eu tiver a boca seca daqui a pouco, eu sei que tem um copo d'água na minha frente. O simples fato de saber que eu estou me cuidando diminui o meu estado de alerta e isso pode me ajudar. Então, assim, essa é uma sugestão que eu faço às pessoas que estão assistindo, assim, é tentar identificar essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, assim, sabe? Além disso, geralmente, quando a gente fala sobre estratégias, a gente começa por coisas muito básicas, que muitas vezes as pessoas enxergam como se fosse conselho de amigo, assim. Mas não é, é ciência. Dormir direito é uma das coisas mais potentes para a gente ficar menos ansioso no dia posterior. Se alimentar razoavelmente bem, por exemplo, tomando cuidado com o café, que tem sido uma coisa assim que as pessoas falam, tem tomado aos montes. E eu entendo que, por um lado, o café ele possa gerar um Ajuda a dar uma estado de alerta, acordada. ele ajuda a dar uma acordada, mas ele também pode contribuir para a pessoa estar num estado de alerta maior e começar a reagir ao ambiente e às coisas que estão dentro dela de uma forma mais reativa do que deveria estar. E daí a gente vai construindo um estresse que não era necessário, vamos dizer assim. Então existem uma série de estratégias, mas eu diria para as pessoas olharem para o básico, coisas como aprender uma técnica simples de respiração, para quando a gente sai, por exemplo, Uhum. quando a gente está chegando no trabalho, fazer um pouquinho dessa técnica respiratória ou uma técnica de relaxamento simples. Essas coisas diminuem o nosso estado de alerta e isso faz com que a gente, por alguns minutos ou por algumas horas, consiga reagir de uma forma um pouco mais adequada ao que está acontecendo à nossa volta. Então, prestar atenção para o básico: sono, alimentação, aí cuidado com o café, né? O exercício físico não é conselho de amigo, é ciência. A pessoa fazer 4 vezes por semana, de 45 minutos de um exercício, pode fazer uma diferença muito grande no estado de saúde mental da pessoa. Então, antes da gente olhar para coisas complexas, vamos para o básico, assim, né, e tentar focar em cima disso. O legal de falar dessas estratégias é que qualquer pessoa pode se responsabilizar por elas, assim, né? Isso é muito importante, Hum. porque às vezes vem uma ideia de que dá muito trabalho, né? E aí eu tô lá no meu dia a dia, atolada de coisas, preocupada, com um monte de coisa para resolver, não tenho tempo para Uhum, parar para. E aí é só uhum, respirar, que é uma coisa que a uhum, gente, se parar de fazer, morre, né? uhum, Uhum. Tão simples, 5 minutinhos de respiração ali mais uhum, desacelerada, né? E Mari, é tão doido porque assim, eu tenho uma agenda louca, né? E as pessoas falam, Mário, mas como que você dá conta? Você trabalha das 8 às 11 da noite, todos os dias, Caramba. né? E assim, como é que você dá conta de ler, de estudar, de se divertir, de ir ao teatro, de fazer as coisas? Isso se chama gestão de É tempo. que você tem vida. É, e eu tenho uhum, uma vida linda, eu adoro a minha vida. Mas é gestão de tempo, é fazer gestão de tempo. Quando a gente consegue fazer essa gestão de tempo, a gente consegue lidar. Por exemplo, às vezes eu estou com um problema muito grave, convivo lida com situações muito graves, né? Graves no sentido de óbitos, inclusive. uhum, E
você está ali, se eu estou focado, foi o que eu falei, foca, 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 eu paro, respiro, faço o exercício da respiração, por incrível que pareça, não acontece. Uhum, E desfoco, os insights retomam. uhum, Bom, para resolver isso eu preciso disto. Para resolver isso eu vou resolver isso. E assim eu vou lidando no agora. Eu não fico pensando na antecipação do problema. Lógico, eu previno para que não aconteça. Então, eu não fico pensando, lá na frente eu vou ter esse problema, lá na frente eu vou ter esse problema. Não, vou resolvendo agora para que o problema, quando vier, seja cada vez menos perceptível. Não vai, a vida não vai ser maravilhosa, não vai uhum, ser felicidade, ninguém vive essas redes sociais que têm imposto para gente. Nessa pandemia, as redes sociais esbanjaram na nossa casa, uhum, gente feliz. Essa pressão, né, por ser A pressão de eu feliz. ter que ser igual a pessoa. Não, a gente tem que ser o que a gente é. E dar o melhor da gente é dar o melhor do que a gente é. É isto, e viver o que a gente é. Se a gente tem essa consciência e consegue ver desta maneira, então assim, eu não deixo de fazer minhas caminhadas, né? Eu durmo muito pouco, Gustavo, e assim, para mim, 4 horas de sono é o suficiente Nossa, eu dormi na minha 4 horas de vida. sono. Na minha vida, 4 horas de sono é o suficiente. Há gente que precisa de 8 horas, e Aham. tudo bem, E mas cada um tem a sua tem a sua necessidade aí. necessidade. Então assim, Mário, como que você vive? Bom, meu dia tem aí, né? Se o dia tem 24 horas, o meu dia tem 20 horas de vigília. E tudo uhum, bem, não está me estressando, não está além do meu físico, porque eu me preparo para isso. Então, eu faço caminhada, eu faço leituras, vou ao teatro, saio com os amigos, converso com as pessoas. Isso é necessário do dia a dia. É muito bom você dividir isso com a gente, porque você é uma pessoa que está com uma carga de trabalho enorme e assim essa sua voz maravilhosa, tranquila, que transmite essa paz, essa calma, né, uhum, Gustavo? é, E aí eu fiquei pensando, você falando um pouco do seu trabalho, e aí eu fiquei pensando que essa coisa de você lidar com uma realidade muito pesada e às vezes lidar com uma situação que você não está preparado e que parece que você não vai dar conta, que é muito difícil. E eu acho que os professores, eles lidam com isso também no dia a dia deles, né? São realidades muito distintas, são jovens que vêm de famílias que passam problemas, ele está passando por algum problema muito difícil, e às vezes também pode dar essa sensação de eu não vou dar conta, né, de lidar com isso. E aí eu fico pensando muito também na violência, né, na questão da violência. Tem várias pesquisas, dados mostrando que a violência dentro das escolas vem aumentando e é muito complicado, né? Como é que a gente faz assim para lidar com a violência dentro da escola? Como é que a gente faz Uhum, para deixar esse ambiente mais acolhedor, menos agressivo, mais uhum. feliz, mas não no sentido, não nesse sentido do Instagram, né, mas Exato. um feliz, gostoso, agradável, saudável. Olha, eu tenho que dizer que a escola é um microcosmo social. Ela é espelho do que acontece na sociedade, né? Nós estamos vivendo uma sociedade violenta. Isso é inegável. Então a escola vai reproduzir essa essa violência. Ela entra pelos muros da escola, o difícil é ela sair dos muros da escola, né? E sair como algo positivo, porque a escola é o lugar de aprendizagem, a escola é o lugar das relações importantes para o desenvolvimento da pessoa, né? Então, a escola é o primeiro lugar social fora da família. E aí quando eu falo família, eu falo de qualquer família, inclusive instituição, Uhum. né? Quem cuida do estudante necessariamente é família. Né, e família a gente eu ponho até assim: "Ah, mas Mário, você entende família a criança que está no abrigo?" Sim, ela está sob a guarda de alguém que afetivamente também cuida dessa criança, desse estudante. Então é importante a gente lembrar que família é família, né, e é importante a presença da família, trazer a família para dentro da escola, né. Muitos falam assim: "Mas Mário, como que eu vou trazer os pais? Os pais não têm tempo de vir." Mas que pai não quer estar perto do filho, né? Se a gente considerar que filha, né, ou filhe, fique perto, fica mais tempo com o professor, por isso que o professor é sempre muito mais exigido,
né, ele quer saber o que está acontecendo com essa criança durante essa estadia com o profissional que está cuidando. Uhum. E a gente tende sempre a olhar e chamar, né, a gente conversando uma vez, Gustavo e eu, a gente tende a chamar sempre os pais e a família, né, no momento do problema. "Olha, seu filho vem aqui na escola conversar", ninguém liga. "Olha, vem aqui na escola". "Tá bom, tô indo. O que que tá aconteceu alguma coisa?", geralmente o que a família vai fazer, aconteceu algum problema, né, só problema, é só É. problema. Ninguém chama para falar: "Olha, seu filho está se desenvolvendo assim, tá bem legal, tá acontecendo isso com ele, a gente tem observado isto, isto, isso", que é também trazer feedbacks positivos, né, a gente só chama para feedbacks negativos, só do problema, do problema, do problema, né, e a gente pouco olha isso. E talvez olhar a saúde mental e ter a colaboração da família para isto, o professor também vai se sentir, professor, o servidor, enfim, vai se sentir mais acolhido também, né, porque essa relação família e escola é necessária, o estudante precisa se sentir seguro. E para ele se sentir seguro é até entender, né, que aquele outro estudante, né, também tem uma história, também tem uma jornada. E se ele está violento, ele está reproduzindo a violência que ele recebe. E como é que a gente faz para melhorar essa comunicação entre escola, família, gestores, educadores, alunos? Você falou aí, e agora me fugiu, Mário, mas você acabou de citar uma estratégia aí para a gente trazer mais Trazer próximo, que fa é pra falar das coisas positivas também, né? Não também, só, mas também, né. qual outras coisas que a gente pode assim utilizar para melhorar essa comunicação? Também falando em saúde mental, né? Como é que eu vou Uhum. Sim. trazer aí uma informação sobre o seu filho, tem Penso eu tabu, tem penso eu, sabe, Mari, na roda de conversa, trazer nas reuniões de pais, trazer também os assuntos de saúde mental, não só trazer o pai para falar das notas, né. A Secretaria da Educação tem um programa dos psicólogos da educação, toda escola tem o trabalho de um psicólogo escolar à disposição, fazer reuniões com esse psicólogo, né, trazer assuntos e temas que a comunidade precisa discutir, né. A comunidade precisa está acontecendo violência, a comunidade precisa discutir essa violência, não é só responsabilidade da escola, porque o entorno da escola deve estar violento também, né, se a escola está reproduzindo isto. Então, trazer essa comunidade para discutir, inclusive, a violência que está ocorrendo dentro e fora da escola, o que que nós podemos contribuir? Porque a responsabilidade é compartilhada, é corresponsabilidade. Uhum. Eu acho que tem outras coisas interessantes para a gente citar aqui. Quando a gente fala de comunicação e quando a gente fala da nossa cultura, né, tipo brasileira, em relação à saúde mental, eu acho que a gente tem uma série de maus entendidos que precisam ser esclarecidos o mais rápido possível, né? Por exemplo, um dos maus entendidos mais comuns quando a gente fala de saúde mental, de um transtorno, por exemplo, as pessoas fazem diretamente uma associação com falha de caráter da pessoa, como se a pessoa fosse frágil, como se a pessoa não tivesse, a pessoa não teve bons pais para cuidar. Então, assim, quando eu, Gustavo, começo a ter sintomas, por exemplo, né, tipo que são sugestivos de depressão, eu posso começar a ficar preocupado, porque, peraí, na minha cabeça, né, quem tem depressão é uma pessoa mais frágil, uma pessoa mais fraca, uma pessoa que acaba eh, pedindo muito mais ajuda, mais vitimizada, vamos dizer assim, né? A gente tem que partir do ponto, e assim, isso é tão arcaico, né? Saber, né? Tipo, a saúde mental, ela está associada com o cérebro da gente. Na maioria das vezes, pessoas que desenvolvem um transtorno de saúde mental, um transtorno mental, ela é uma pessoa que passou por muitas dificuldades, assim, ou seja, uma pessoa que se expôs a muita coisa, que muitas vezes foi muito brava, muito corajosa, mas eventualmente o cérebro da gente, assim como qualquer outro órgão do corpo da gente, não funciona exatamente do jeito que a gente gostaria que ele funcionasse. Então, se a gente partisse desse ponto mais humano, talvez a gente pudesse falar mais de saúde mental, como eu posso falar de uma pneumonia porque eu tenho um pulmão e eventualmente eu posso
vir a desenvolver isso. Então, assim, esse é um dos maus entendidos que mais me preocupa. Acho que tem um outro que está muito associado com o que o Mário estava falando, que é aquela ideia de que sempre a culpa é dos pais. Esse tipo de mal entendido, assim, a culpa é da mãe. Quando eu falo que eu sou psiquiatra e eu estou numa roda de conversa, geralmente, mas os pais são os piores, né? Tratar. E a Gente, coitada da mãe também é sempre a primeira, né, a É, ser chicoteada e ali. isso gera uma série de desdobramentos negativos. Em primeiro lugar, gera uma coisa bastante comum de acontecer, é os pais se responsabilizando por tudo que a criança faz, o que é uma coisa que não é legal, porque a criança tem vontades próprias também. Obviamente, ela sofre, né, influência do comportamento dos pais, mas chega um determinado momento onde parece que qualquer decisão da criança é uma decisão dos pais, e não é assim que acontece. Uma outra coisa assim que me preocupa bastante é essa questão de que esse é um dos motivos para muitos pais não procurarem a escola quando estão se sentindo incomodados ou preocupados. Esse é um motivo que, quando os pais são solicitados a estar na escola, eu não vou ir lá na escola, porque eu sei que eu vou ter que responder por tudo que o meu filho fez. Então, se a gente não modificar esse tipo de coisa, vai ser muito difícil a gente modificar esse sistema, essa dinâmica de funcionamento, assim, sabe? Nossa, muito importante isso, porque é um medo de uma exposição, né. Eu vou uhum. expor a minha fragilidade, a minha família e a culpa, Uhum, Eu que acho que você só falou a palavra muito certa, uhum, culpa. uhum, Não há culpados, uhum, né? Há mal entendimento. uhum, Então vamos entender, vamos nos responsabilizar, nos corresponsabilizar, porque a culpa compartilhada deixa de ser culpa, passa a ser uhum. consciência. e a gente estava falando do autocuidado, do quanto é importante a gente ter essa prática aí no dia a dia, se atentar a isso, né. E eu acho que eu penso que na escola, uma coisa também muito importante, além do autocuidado, é a relação, né, professor e aluno. Mas e como essas 2 coisas também estão ligadas, né, porque se você não está atento a você, você não vai conseguir prestar atenção nas particularidades e necessidades daquele aluno específico, ou no sofrimento que ele está passando. E aí como é que a gente faz para melhorar essa relação, essa comunicação entre, né, chegar junto mesmo, essa leitura do professor com o aluno, do aluno também se sentir acolhido pelo professor e poder trazer as demandas dele, os problemas. Sim, professor, eh, eu entendo o professor como se fosse, ele precisa ter uma gama de experiências e uma compreensão da sua jornada pessoal muito intensa. Porque eu costumo dizer, o professor envelhece, os estudantes não. Principalmente, eu vou falar lá nos anos iniciais, né, porque eu sou um professor de anos iniciais, né. Se eu pego sempre a mesma série, o mesmo ano, né, sempre as crianças sempre vão ter 5, 6, 7 até 10 anos, mas e eu vou envelhecendo. Que E interessante isso. eu envelheço, os meus estudantes não. Então eu tenho que ter um contato tão grande com essa minha faixa etária, de modo a perceber que eles estão trazendo a novidade do mundo e eu não posso me fechar a isto. O dia que o professor conseguir entender esse processo, essa relação vai ser muito mais empática e muito mais compreensiva no desenvolvimento da criança, do estudante. Tem uma coisa nesse sentido que, de novo, vem me preocupando bastante, que é o professor, ele, no meu ponto de vista, ele é um representante, inclusive, da família dentro da escola, né? Não é à toa, assim, que a gente, com muita frequência, né, tipo, desde pequeno a gente chamava professora de tia, né, esse Aham. tipo de coisa. E quando uma família, né, não consegue ter um bom vínculo com a escola, geralmente quem sai perdendo é esse vínculo, né, entre o aluno e o professor. Se eu tivesse um pai, uma mãe, né, que pudesse falar melhor do professor, que pudesse, né, tipo, validar o professor, que pudesse se referir ao professor de formas positivas e tal, certamente dentro da sala de aula eu vou ter um aluno que vai, né, funcionar mais ou menos da mesma forma. Quando a gente vê, né, tipo, aqui eu tenho que dizer que eu acho que a pandemia piorou bastante isso, quando a gente vê todo mundo muito à flor da pele e querendo resolver o seu problema da forma mais rápida possível, eu acho que uma das coisas que se perdeu é esse vínculo, assim, e essa noção da importância do professor dentro da sala de aula.
porque um adulto, né, que muitas vezes é um representante da família dentro da sala de aula, que é tratado de uma forma mais legal, que tem um vínculo melhor com essa criança dentro da sala de aula, vai mandar para casa uma criança que tem um vínculo melhor com a sua família. Eu acho que no final das contas quem perde muito é esse vínculo, né, do professor com a escola, mas no final das contas a família também perde com isso, né? O aluno chega em casa, né, tipo, com essa visão de um adulto, por exemplo, que não fala coisa com coisa, ou que são falas que às vezes os Uhum. pais têm, né? Tipo, que está cometendo sempre erros, que a gente, no final das contas, né, tipo, acaba fazendo um desserviço quando a gente não entende essa dinâmica, né? Eu acho que, assim, pelo que eu estou entendendo também é importante essa necessidade de integrar essas entidades que envolvem a comunidade escolar, né? Sim. Família, alunos, professores, gestores, e integrar. Seria lindo se todos estivessem ali voltados para essa conexão, né? Para essa Uhum. troca. Principalmente quando a gente fala de criança, né? Quando a gente tem vetores que se direcionam na mesma direção, a gente gera orientação para a criança. É até visual esse exemplo, né? Quando a gente tem um professor que fala determinada coisa, mas os pais falam outra e tal, a gente gera desorientação. E daí o que acontece é que a criança, principalmente a criança até o Fundo 1, por exemplo, onde a pessoa tem mais dificuldade de tomar suas próprias decisões, é bem comum que ela vá se guiar pelo princípio do prazer dela, que ela vai se guiar pela orientação que para ela faça mais sentido na hora. E isso gera um monte de problemas, né? Nossa, Gustavo, você falou um termo muito importante, é o princípio do prazer, Uhum. né? Talvez seja isto que estejamos vivendo agora, pós essa retomada do presencial, é o princípio do prazer. O meu prazer precisa estar à frente de qualquer coisa. E aí, se eu não tenho esse prazer, você tem que me dar esse prazer. Eu jogo para você a responsabilidade de me dar esse prazer, né? E se eu não tenho, eu violento, Uhum. né? Então, é algo que a pandemia nos trouxe aí, gritando, e está gritando na nossa frente. Obrigado por ter trazido esse termo, Uhum. e até é importante a gente falar disto. E você já me jogou para uma outra história que é assim, não sei qual é a relação de vocês com a história na escola, né? Mas eu pensando assim, quanto não foi prazeroso para mim estudar. Uhum. E o Uhum. quanto o ambiente escolar também precisa estar voltado para o prazer, né? Exato, Quanto a gente exato. precisa sentir todo mundo ali, prazer em Uhum. estar ali, né? Mari, é algo que eu falo, até aquele estudante que apurrinha o professor, aquele estudante, sabe, eu fui esse estudante. Eu tinha o maior prazer de ir para a escola, porque eu Ai, me que sentia delícia. bem de ir para a escola para apurrinhar, sabe. Eu era esse cara, Eu né. vou E para olha onde eu incomodar. estou trabalhando hoje, né. Eu acho que eu estou pagando O algumas universo é coisas, o maravilhoso. universo responde, está respondendo, né. Mas se a gente pensa, até esse estudante, ele tem o prazer de ir para a escola. A escola é o lugar que ele se sente bem. É o lugar que ele se sente seguro, por pior que seja esse ambiente, por mais agressivo, por mais é onde ele se sente seguro. Ali estão os vínculos dele. E o professor é essa segurança, né. Ele vai achar, se não o professor, até a tia da merenda, né, até a senhora, o senhor, enfim, que serve a merenda, pode ser esse vínculo de segurança. Então, a gente sempre tem que lembrar disto, né, o que esse papel, o que essa instituição é capaz de fazer, por mais que não seja prazeroso, foi sofrido, mas você não deixou de ir, Não, senão você não teria toda essa formação linda e essa carreira linda que você construiu, sim, né, porque pior que seja, você se sentia segura lá. que maravilhoso. Sabe que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as competências socioemocionais, que Uhum, está tão em alta, né? E entrou também para a Base Nacional Comum Curricular. Uhum. E também tem uma dificuldade aí, né? Porque a gente está falando, eu falei aqui da minha história na escola que não foi prazerosa, a gente também tem não está enraizada essa cultura, nem na vida, de falar sobre si, de expor suas fragilidades, sentimentos, e nem, muito menos dentro da escola, né?
E aí tem um desafio enorme, porque a gente tem essa frente super moderna, maravilhosa, de trazer esse diálogo sobre os sentimentos dentro da escola, mas como que a gente faz para implementar isso ali no dia a dia? Como é que a gente vai abrindo caminhos para que as competências socioemocionais entrem como uma outra matéria curricular ali mesmo, né, uma Sim, aprendizagem mesmo, a sim. gente aprende Uhum. sobre si, né, não é Sim. uma coisa que a gente nasce com capacidade de se autorregular, de Uhum. Exatamente. Você falou o que é necessário, a gente também precisa aprender isso, né. Deixou de ser em um momento aqui da nossa conversa, eu trouxe o professor que entra na sala de aula, dá matéria, vira as costas e vai embora, né. O professor agora ele tem que olhar também os aspectos e as habilidades, desenvolver as habilidades socioemocionais. Isso é intencional, tem uma intencionalidade nisto. Então é importante desenvolver, por exemplo, o autocontrole. Se eu tenho autocontrole, eu consigo ter tolerância à frustração. Se eu tenho se eu faço autogestão, eu sei os horários que eu tenho que fazer a minha lição de casa, eu sei como eu tenho horário que eu tenho de estudo, eu faço uma autogestão, por exemplo, dos meus horários. Se eu sei que eu tenho que aprender algo novo, porque isso faz parte do meu desenvolvimento, então eu tenho que ter abertura ao novo, até para estruturar meus projetos de vida. A importância que se dá agora às habilidades socioemocionais, tardiamente, mas ainda bem que chegou, ainda bem que chegou. Eu, tenho algumas coisas que eu acho importante também frisar nesse sentido, que me preocupa um pouco quando, hã, a gente se propõe a fazer um treinamento de habilidades socioemocionais como se fosse um um conjunto de práticas como se elas estivessem soltas no espaço. Isso Uhum, me preocupa, uhum, que é uma coisa que a gente também. estava conversando antes de entrar. Uhum, Se isso não tiver ancorado em melhorias de outras coisas também, se o professor que está aplicando esse tipo de coisa estiver muito cansado, muito triste, muito irritado e tal, essas coisas tendem a não funcionar de uma forma ideal, assim, né. Então, a gente não pode esquecer que programas como esse estão ancorados numa coisa externa que precisa estar bem cuidada. Então, a gente não pode esquecer dessas coisas que a gente estava falando há pouco, do vínculo da família com a escola. Se isso não se resgatar, o que acontece é um treinamento de uma habilidade dentro da sala de aula que chega em casa e o professor sendo desmerecido nesse sentido, eh, faz com que esse aprendizado não ecoe dentro de casa. E daí a gente tem uma coisa que não vai a lugar nenhum. Então, assim, acho super importante, também acho que demorou, acho que tem coisas muito legais para acontecer. Eu acho que tem vários programas que vêm sendo avaliados do ponto de vista de pesquisa aqui no Brasil, e isso é bem importante, porque esse tipo de coisa soa muito bonito, mas eventualmente isso pode gerar efeitos colaterais. Até programas como esse, assim, que falam sobre empatia, que falam sobre coisas super bonitas, podem gerar coisas que não são muito legais na comunidade. Então é super importante a gente se embasar em pesquisa. Tá? uhum. Então, nossa, ótimo. acho isso super importante. E é importante também a gente pensar que o professor também tem que ter as suas habilidades socioemocionais revisadas. Uhum. Não é só no currículo para o estudante, mas principalmente do professor, né. Quais são os seus projetos de vida, professor? Quais são os seus projetos de vida? O que que você tem pensado a seu respeito? Porque você está vivo. Uma hora você vai deixar a sala de aula. E o que você vai fazer depois disso? Quais são os seus projetos? O que você está se preparando? Qual está sendo a sua autogestão a esse respeito? Qual está sendo a sua empatia com um colega que está prestes a aposentar-se? O que que você anda pensando nos seus projetos de vida, no seu dia a dia? Até porque muito do que a criança aprende é através do modelo, não é através muitas vezes através da aula que ela recebe, é Exato. através de ver um adulto com o qual ela se identifica,
atuando de uma forma que ela considera interessante e ela replica. Então, assim, isso eu acho fundamental. O que adianta, né, a gente fazer Uhum. um treinamento de uma habilidade X, onde as pessoas que estão à minha volta e que eu considero, de uma certa forma, desmerecem, fazem muito diferente, né? Então, Eu posso falar até de uma maneira mais uhum, grotesca aqui, um comportamento inato nosso é imitar. A gente tem modelo. uhum, Se eu bocejar aqui, vocês 2 vão bocejar. Uhum. uhum, Eu estou Foge do estimulando controle. algo uhum, muito primitivo, né, porque é o modelo. Eu me torno modelo, se eu bocejar aqui, vocês vão copiar. uhum, Isso é a vida toda. uhum, Isso. É continuidade, né? Porque às vezes a gente pensa numa prática e aí a gente faz uma palestra super legal, interessante, chama para pensar, para refletir, ou outras práticas também, mas aí finda, acaba e acha que já resolveu, né? Não, E é um trabalho para a vida a inteira, vida toda. pessoal e dentro da escola também, né? Exato, exato. É um trabalho de vida toda. Educação é um trabalho de vida toda. Um dia desses eu estava conversando com professores na cidade de Araraquara. Eu até falei assim, gente, nós quando escolhemos ser professor, nós escolhemos estudar. Ler é nossa obrigação. Isso foi uma escolha. Quando eu escolhi ser professor, eu escolhi ser um bom leitor, porque eu sou modelo para o meu estudante. Se eu sou um bom leitor, o meu estudante será também. Ai, já acho que a gente está chegando ao fim aqui. Ah, Eu queria ficar o dia inteiro conversando com gostoso. vocês. tá É, gostoso. Eu acho que deu match, né? é. Eu achei que estava começando. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Estou muito feliz de conhecê-los. Eu também. Obrigada por terem vindo aqui. Não sei se vocês têm alguma consideração para fazer, Eu estava final. falando, foi a primeira vez que eu e o Mário nos encontramos. Vemos pessoalmente. Já nos encontramos várias vezes, né, em atividades online e tal. Foi um prazer estar aqui, assim. Fico bem feliz da gente estar fazendo parte desse cenário, assim, de mudança de cultura mesmo, assim, de poder falar de saúde mental de uma forma mais descontraída, assim, mais prática, né, e tal. Eu fico muito feliz, primeiro, de te conhecer, Uhum, conhecer toda essa produção aqui. Obrigado pelo carinho. uhum, E esse companheiraço aqui, a gente já se encontrou umas 3, 4 vezes. Ele já trabalhou com a gente lá na educação, falando com professores e com a rede estadual de educação, e a gente nunca tinha se visto pessoalmente. Que E eu fiquei maravilha. muito Que feliz bom de presenciar encontrar também esse esse encontro. parceiraço aqui, muito bom, muito bom. E que aconteça. E é tão importante esse momento, como você disse, Gustavo, eu acho extremamente importante, é abrir-se ao novo, está abrindo um novo caminho, que na verdade era um caminho que sempre existiu e nunca foi visto. Agora ele está sendo visto porque a gente reconhece a necessidade. E quando eu reconheço, eu percebo que existe. Existe isso. Então, eu acho que os professores têm que entender que tem que reconhecer a diversidade do ambiente escolar, tem que reconhecer a diversidade que há na gente, para poder a gente fazer e falar muito mais sobre saúde mental em todos os aspectos dentro de uma sala de aula. uhum. Obrigada, gente. Obrigada, Mário. Obrigada, Obrigado. Valeu, Gustavo. querido. Valeu. É importante dizer assim que o objetivo desse bate-papo, o objetivo do instituto é criar uma nova cultura de aprendizagem, promoção e prevenção de saúde mental, né? E a gente acredita que isso só é possível a partir do conhecimento, da aprendizagem, e o professor é peça-chave nisso, né? Então, por isso que a gente também começa aí com a saúde mental do professor. E essa é a razão de existir o projeto Ame Sua Mente, com o apoio fundamental da Associação Humane e do Instituto ABCD. E aí eu queria deixar um recado aí para quem está acompanhando a gente, que existem outros projetos do Instituto, dentro do site, no Instagram. Então fiquem à vontade para acessar esses conteúdos, se inteirar, conhecer mais do que a gente está falando aqui, porque saúde mental é para todos.